sensación le queda después de que su equipo ha tenido tantas oportunidades de gol y a mi entender ha sido el merecedor del triunfo, una tanda de penales tan negativa y volverse con la derrota a Brasil? Bom, a derrota sempre nos traz tristezas, porque trabalhamos para vencer e o futebol só valoriza quem vence. Mas tem que sair de um jogo como esse uma noção bastante clara de quanto o Brasil evoluiu desde a primeira rodada, a estreia com a Venezuela, a ponto de fazermos um quarto jogo com uma superioridade imensa, permitindo ao adversário duas conclusões em 90 minutos mais 30 de prorrogação, mas não foi o suficiente para nos dar a vitória, porque não conseguimos fazer o gol que tanto trabalhamos para fazer em termos de qualidade de criação. Mas eu já tenho uma boa experiência no futebol para entender que temos um caminho, e a amostragem de hoje serve para reforçar a ideia de que temos que ser fortes na perseguição desse caminho e a construção de uma equipe forte que represente bem aquilo que o torcedor brasileiro quer ver. Manoel, perdão, desculpa te interromper. Aqui no fundo só te pedir por gentileza para fazer uma avaliação dessa campanha do Brasil. Foram 4 jogos, 3 empates, 1 vitória, e uma análise da cobrança de pênaltis da seleção brasileira. Foram 4 pênaltis perdidos. Não é preciso fazer uma análise de 4 penalidades perdidas, a não ser ressaltar algo que foi bastante visível. Me parece que havia uma dificuldade bastante grande na marca penal. 2 atletas nossos tiveram muita dificuldade no pé de apoio, foi possível ver levantar a grama. Falei isso no jogo de estreia contra a Venezuela. A condição não era favorável para uma decisão naquele lugar. Não sei se na outra área estava melhor, não posso dizer, mas quando você erra 4 penalidades máximas, é bom olhar para dentro dos seus erros e deixar que os outros corrijam os seus. Olá, mano. Para quem viu os treinos de pênaltis, pode saber que os jogadores não foram tão ruins assim. Para quem não viu, imagina que a seleção nem treinou pênalti para bater de maneira tão ruim. Tem a explicação do gramado, mas jogadores com esse nível técnico deviam ter uma outra maneira de se livrar do problema. Mas eu queria que você analisasse mais do que simplesmente a cobrança de pênalti. Se você ficou verdadeiramente satisfeito com essa evolução, é inegável que o Brasil mandou no jogo hoje, teve muitas oportunidades de gol, mas o problema de hoje foi o problema que aconteceu no primeiro jogo da Venezuela e que aconteceu em algumas outras partidas, o excesso de gols perdidos. Robinho, Neymar na cara do gol, o goleiro se defendeu, claro, estava ali para isso mesmo, fez 2 defesas incríveis, mas como corrigir esse tipo de problema individual, as falhas de conclusão que foram uma tônica da seleção? Primeiro, não penso que esse seja o problema do futebol brasileiro, não ter habilidade em termos de fundamento para fazer gols. Sempre tivemos muita habilidade para fazer gols. Então, penso que isso é uma questão momentânea. Cabe a mim, como técnico, postar a equipe taticamente, criar estratégia e criar jogadas capazes de colocar os jogadores na condição de fazer o gol. Tenho certeza que eles vão fazer, vão continuar fazendo, como sempre fizeram nos seus clubes e muitos deles na própria seleção brasileira. Hoje não era o dia, né? Nós fizemos uma jogada ensaiada, André Santos cruzou na área, o Lúcio entrou sozinho, a bola foi exatamente onde estava o goleiro do Paraguai. Na segunda parte, Pato teve uma chance de ouro, a bola foi exatamente onde estava o goleiro do Paraguai. Então, penso que é bom você ter uma tranquilidade na hora da análise, porque na hora da derrota a tendência é sempre achar que tudo está ruim, e penso que não está tudo ruim. Nós iniciamos a Copa América de um jeito, já evoluímos, já terminamos de outro jeito, porque podemos trabalhar um período pela primeira vez, e vamos continuar trabalhando para que cada vez mais a gente tenha condição de fazer resultado positivo lá na frente. Acá, profesor Meneses, Martín Carrasco, Nacional, derecho, aquí.
El centro. Sí. Le quería preguntar, realmente, ¿cómo se enfrenta un vestuario con un plantel que hizo todo, por lo menos a mi entender, para ganar y no pudo? ¿Cómo hace para levantar el ánimo de este plantel? Primeiro se enfrenta com respeito, porque é assim que você sai quando perde e sabe que fez o melhor para vencer. Às vezes você perde e olha para a partida e vê que não fez o melhor para vencer. Penso que hoje conseguimos fazer isso, só não fizemos o gol. Então temos que ter a maturidade de saber que faz parte do futebol momentos como esse, principalmente na construção de uma nova seleção brasileira. É sempre muito ruim o momento da derrota, o momento de fechamento de uma competição, da maneira como não se sonha, porque todos sonhamos em ser campeões, mas só um será. Estamos perdendo a vaga para um adversário que empatou 4 vezes, ainda não venceu na competição e está na semifinal. Então, são as durezas do futebol, temos que saber conviver com elas, para não destruir aquilo que já construímos e que pensamos que está certo, e também não abrir mão de ter a clareza de entender aquilo que precisa ser melhorado. Últimas 2 preguntas. Buenas noches, profe. Envío para Ecuador, para Radio Di-Blue de Guayaquil. Profe, un equipo lleno de estrellas, que lastimosamente crearon las jugadas pero no se pudo convertir. ¿Qué pesa más en el fútbol? ¿Las ganas de sudar por la camiseta o tener jugadas claras pero no meterlas con tantos jugadores que juegan en medios importantes a nivel mundial? Tenho ouvido muito isso nos últimos dias, que tem faltado gana de vencer para alguns, principalmente quando não vencem, né? Porque são os mesmos que jogaram jogos anteriores e venceram. Temos 2 grandes seleções historicamente, grande por seu passado, Argentina e Brasil, ficando fora, não entrando entre os 4. E sempre quando isso acontece se discute gana. O futebol não é só vontade. Futebol é futebol composto de qualidade de seus jogadores, de fundamentos, de trabalho e de vontade de vencer. Não acredito em que nenhuma equipe entre numa competição sem vontade de vencer. Eu não penso que isso foi o diferencial do jogo de hoje. Penso que o diferencial foi que trabalhamos muito, fomos muito superiores e não fizemos o gol, que é a parte mais importante do futebol. Menezes, acá a su derecha, de la agencia francesa Alianza con el nombre. Visto la Copa América y teniendo en cuenta que Brasil no jugará eliminatorias, a usted, digamos, lo deja un poco más tranquilo eso. Digo, van a ser muy difíciles las eliminatorias para el Mundial. Brasil ya está clasificado de Copa América. O único aspecto negativo de não jogar a eliminatória é que você tem menos jogos oficiais para jogar, porque eles têm um comportamento entre as equipes diferente de jogos amistosos. Não penso que a eliminatória tenha alguma semelhança com o que vai se fazer na Copa do Mundo. A seleção brasileira, já fez eliminatórias com uma formação e jogou com outra formação a Copa do Mundo, e inclusive ganhou a Copa do Mundo com uma formação muito diferente. Então não acho que temos que passar pela Copa para formar uma equipe e jeito de jogar. Isso faz parte das frases que criamos, das histórias que criamos. Penso que jogar jogos oficiais, sim, com um comportamento mais duro, com marcação mais forte, com desequilíbrios emocionais, como aconteceu hoje num determinado momento de jogo, e aí perdemos um jogador importante, fizemos um negócio ruim, trocamos um que estava bem por um que não estava nada bem, e isso já cria uma situação diferente. Temos que saber passar por isso. O adversário que está em inferioridade pode propor confusão. Nós que estamos em superioridade não podemos aceitar confusão, porque não temos motivo nenhum para brigar. E isso você aprende jogando jogos oficiais, como foi o caso de hoje e como outros que jogaremos pela frente. Profesor Menezes, agradecemos mucho su presencia aquí en el Estadio Único de La Plata y bueno, otra vez será, ¿no? Muito obrigado, bom trabalho a todos, boa sequência de Copa América. Gracias.
21. Quem vai falar lá?